Olá, querido aluno, querida aluna, dando continuidade ao nosso curso Lei 8.112 de A a Z. Hoje nós vamos falar, agora nesse instante, a aula número 7 do nosso curso, que vai tratar do artigo 9º e do artigo 10, falando de nomeação. Nós vimos na aula passada que nomeação é uma forma de provimento originário, ou dito primário. E antes de começar a ler o artigo 9º e o artigo 10, lembre-se, nomeação é uma expectativa. Será que eu tenho uma expectativa de direito em relação à nomeação ou eu tenho um direito? Bom, em 2007, o STJ deu uma informação num julgado no seguinte sentido: quando o candidato passa dentro do número de vagas, então tem lá 50 vagas, eu passei no número 49, no número 30 ou em primeiro lugar, não me interessa. Se eu sou um candidato, fiz um concurso público, fui aprovado dentro do número de vagas, eu passo a ter direito à nomeação. E direito à nomeação é um direito público, que segue as regras do direito público, e é um direito subjetivo, ou seja, eu exerço aquele direito se eu quiser. Ok? Então, eu passo a ter direito à nomeação. Se te perguntarem secamente, candidato tem direito à nomeação no concurso público ou expectativa de direito? Se perguntarem secamente, você responde tem direito. Então, grave isso, eu passo a ter direito. Porque se você me responder que eu tenho expectativa de direito, não caberia a propositura de um mandado de segurança. Lembre-se das aulas de direito constitucional que um mandado de segurança protege direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. Então, nomeação, dentro do número de vagas, eu passo a ter direito à nomeação. Agora, será que o órgão público que faz o concurso público é obrigado a me nomear? Bom, existe um recurso extraordinário do STF 59.80.79. Esse recurso que foi julgado pelo STF, recurso extraordinário 59.80.79, ele coloca 4 requisitos. Se estiver expresso, se estiver preenchido esses 4 requisitos, aí a administração pública não seria obrigado a te nomear. Entre esses requisitos eu tenho superveniência de um fato após a publicação do edital, não previsto perante a publicação do edital. Seria algo que, assim, eu publico o edital, realizo o concurso público e alguma coisa acontece de forma superveniente a todo esse procedimento. Uma outra situação é a imprevisibilidade disso daí. Uma outra situação é a necessidade que me leva ao nomear o candidato me causa um prejuízo perante a administração pública. Ou seja, esse recurso extraordinário, 59.80.79, os órgãos públicos usam para justificar a não nomeação do candidato, mesmo que ele esteja aprovado no concurso público, mesmo que ele esteja aprovado dentro das vagas, mesmo que ele tenha tirado o primeiro lugar. É uma forma em que eu vejo que as normas não são absolutas, mas lembre-se, candidato aprovado dentro do número de vagas passa a ter direito à nomeação. Então, a nomeação é um direito público subjetivo. Vamos ler o artigo 9º. O artigo 9º diz assim para a gente, que a nomeação em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado ou de provimento efetivo de carreira, por quê? Porque a gente sabe que o cargo público, né, ele pode ser um cargo público efetivo e ele pode ser um cargo público em comissão. O cargo público efetivo, ele pode ser isolado ou ele pode ser um cargo público efetivo de carreira. E o cargo público efetivo de carreira, ele é dividido em classe ou classe E nível. Nunca só nível. Pode ser só classe? Pode, mas nunca só nível.
Então, tanto para o cargo público efetivo, o que é o cargo público efetivo, a partir de 1988 eu vou pensar assim, que o cargo público efetivo é aquele que é preenchido por concurso público. Não esquece esse detalhezinho para a prova. Então eu vou ter tanto nomeação para o cargo público efetivo, como aquele para o cargo público em comissão, inclusive na condição de interino. Quando ele fala essa palavrinha para nós aqui, que ele coloca na condição de interino, gente, é aquele cargo em comissão em que eu estou assumindo aquele cargo sem ter nenhum vínculo com a administração pública nenhuma. Eu venho de forma a complementar os quadros da administração pública nesse sentido. Aí diz assim o parágrafo único do artigo 9º: o servidor ocupante em cargo de comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições. É o que a gente acabou de falar aqui para você. Então eu tenho o cargo público efetivo, ocorre nomeação, o cargo público em comissão ocorre nomeação e o cargo público em comissão de forma interina ocorre nomeação. Aí o artigo 10 vai dizer para você a nomeação para cargo de carreira, ó, aquele dividido em classe ou nível, ou cargo isolado de provimento efetivo, aquele preenchido por concurso público, depende de prévia habilitação em concurso público ou de provas e títulos obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Esse obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade é o que nós chamamos de direito de preferência. E aqui uma perguntinha: será que eu poderia abrir um concurso público no prazo de validade de outro concurso público? A Constituição, ela não proíbe que você abra um concurso público durante o prazo de validade de outro concurso público. Ela só vai exigir que seja respeitado o direito de preferência, né? Agora, a Lei 8.112, ela proíbe. A gente vai ver quando chegar o momento oportuno que a Lei 8.112 vai proibir a abertura de um concurso público no prazo de validade de outro concurso público. Então é assim: quando a administração pública ela vai abrir um concurso público no prazo de validade de outro concurso público, ela usa como fundamento o texto constitucional. Ela diz assim: o texto constitucional não me proíbe. Isso é verdade. Quando ela está sendo pressionada para abrir um concurso público, existindo ainda o prazo de validade do outro concurso público, ela usa a Lei 8.112 em âmbito federal para dizer o seguinte: olha, eu não posso abrir esse concurso público no prazo de validade ainda de um concurso público vigente, porque a lei me proíbe. Perceberam? Ora, ele vai usar o texto constitucional como fundamento, ora ele vai usar a Lei 8.112 como fundamento. Outro detalhe importante que a gente vai chamar a tua atenção é o seguinte: eu disse a você que perante a administração pública federal, e é lógico, isso acaba sendo usado perante a administração pública estadual e municipal, se eu passar num concurso público dentro das vagas, eu terei direito à nomeação. Então, o direito à nomeação é um direito público subjetivo. E eu disse a você, e muito importante, que existe um recurso extraordinário, 59, 80, 79, uma correção aqui, 59, 80, 99, tá? Vou corrigir aqui no ar para você, 59, 80, 99, um recurso extraordinário perante o STF, que foi julgado, onde a gente diz que é uma exceção ao direito público subjetivo, ou seja, você, ao usar o direito, a buscar o direito ao direito à nomeação, esse recurso extraordinário, repetindo, 59, 80, 99, recurso extraordinário perante o STF, é uma exceção a esse direito à nomeação. A primeira observação é o seguinte: superveniência seria o primeiro requisito. O que ele diz a superveniência? O fato que levou à não nomeação do candidato tenha ocorrido posteriormente ao edital. Então, superveniência significa isso. Ou seja, eu, administração pública, não estou nomeando o candidato porque o fato aconteceu
posteriormente ao edital. A segunda informação importante é imprevisibilidade. O fato tem que ser um fato extraordinário, imprevisível, algo que não se esperava. E o terceiro item que eu vou levar em consideração é a gravidade. Ou seja, não é qualquer fato, é aquele fato que ocorreu de forma extraordinária que me impede de praticar qualquer nomeação. E o quarto item levado em pauta seria o que nós chamamos de necessidade. A nomeação tem que ser o último recurso, ou seja, preenchidos esses requisitos da superveniência, da imprevisibilidade, da gravidade, da necessidade, a administração pública demonstrando esses 4 requisitos, ela não é obrigada a nomear. Agora, se ela não demonstrar esses 4 requisitos, né, então eles são concomitantes, a administração pública passa a ser obrigada a te nomear. Então essas características têm que ser o quê? Concomitantes. Gravou isso? Então olha só, gente. Vamos voltar um pouquinho aqui. Nós vimos na aula passada que provimento é a maneira de como eu preencho o cargo público. E aí eu disse a você que o provimento originário, que é aquele que o indivíduo não possui um vínculo anterior com a administração pública, eu tenho como exemplo a nomeação. E perguntei a você se nomeação era um direito ou era uma expectativa de direito. É muito comum em aulas presenciais eu fazer essa pergunta: nomeação é um direito ou uma expectativa de direito? E a grande maioria dos candidatos responde assim: é uma expectativa. Não, não é uma expectativa. Se eu te perguntar secamente numa prova da CESP de marcar certo e errado, nomeação é um direito ou expectativa de direito? Não, nomeação é um direito. E ela passa a ser um direito principalmente quando você é aprovado dentro do número de vagas. Então, dentro do número de vagas, ela é considerada um direito. Quando o STF também se pronunciou perante esse fato, ele disse assim, candidato aprovado em concurso público passa a ter direito à nomeação. Aí passou um tempo, ele colocou uma vírgula e disse o seguinte: salvo se for aprovado dentro do número de vagas. Passou mais um tempo, ele colocou uma outra vírgula e colocou aqui. E colocou o seguinte: salvo a necessidade da administração pública. E aí, quando ele foi falar isso, é justamente oriundo desse recurso extraordinário 59, 80, 99, que é uma exceção ao direito público subjetivo de nomeação. Então, nomeação, candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito à nomeação, e uma exceção a esse direito seria a administração pública apresentar 4 requisitos, né? A superveniência, a imprevisibilidade, a gravidade e a necessidade. Apresentou esses 4 requisitos, então ela não é obrigada a nomear. Ficou bem claro isso? Matéria super importante, inclusive dos provimentos, é um dos provimentos que é bastante intensamente cobrado, tá? E aí tem uma questãozinha da Fundação Getúlio Vargas que diz assim, olha: a nomeação em concurso público é um direito líquido e certo do candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital. Correto. Mesmo que o prazo de vigência do certame tenha expirado e não tenha ocorrido contratação precária ou temporária de terceiros durante o período de sua vigência. Bom, essa questão está correta, ela é um mandado de segurança do STJ. O que eu quero dizer com essa questão? Ele está dizendo para mim o seguinte, que o candidato que foi aprovado dentro do número de vagas, aquelas vagas estabelecidas no edital, ele tem direito à nomeação. Perfeito. Mesmo que o prazo de vigência, ou seja, passou o prazo de validade do concurso público, tenha expirado e não tenha ocorrido nenhuma forma de contratação precária ou temporária. Contratação precária, você pode dizer o seguinte: aquela contratação que foi emergencial, e temporária, que também visou o interesse público. Elas meio que se confundem pela discricionariedade. Aí ele passaria a ter esse direito mais de forma intensa colocado. Ficou bem claro isso?
Então, a questão está correta, porque se a administração pública faz uma contratação precária, ela está demonstrando a necessidade do fato, né? Então, a questãozinha está correta, a questãozinha da Fundação Getúlio Vargas, a gente fez uma adaptação aí, essas questões iniciais a gente está adaptando didaticamente para a explicação dos artigos. Até a nossa próxima aula. Professor Rússio Ferraz ficando por aqui. Tchau, tchau.